durante muitos séculos, a religião, ela dominou o pensamento humano, então a ciência e a filosofia sob o domínio da religião. A religião ditava o que era ou não verdade. E durante esse período, o que dominou o pensamento humano foi o fantástico, o sobrenatural, o extraordinário, o investigado. Lembram? A igreja, ela dominava as pessoas e vendiam a ida das pessoas para o céu, né? E era assim uma opressão muito grande em cima das pessoas naquela época. Os seres humanos que se achavam no comando da religião foram bastante opressores, violentos, despóticos, tudo isso em nome de Deus, em nome da religião e da fé. Todas essas opressões e violências provocam no final do século XVIII, início do século XIX, um movimento de reação muito grande das sociedades científicas e filosóficas. Foi o maior movimento de desconstrução do pensamento religioso que a humanidade já viveu em toda a sua história. Então, final do século XVIII, início do século XIX, houve toda uma revolta, porque naquele período que a gente chama do período da escuridão, né, que oprimiam as pessoas, oprimiam o pensamento lógico, em todo esse período, a ciência e a filosofia ficou trancada. E aí, no princípio, principalmente no século XIX, ele foi marcado pela tentativa de destruição de todo o arcabouço de conhecimento espiritual que a humanidade cultivou ao longo desses 10.000 anos. Então, nós saímos do extremo para o outro, né? Então, religião era o ópio do povo. Ou seja, era aquilo que fazia com que as pessoas ficassem sem noção, sem capacidade. Então, por causa de todas essas opressões, nós vimos aí um movimento de revolta, de não quero mais saber de religião. Então, foi inaugurada uma sociedade do materialismo. Essa sociedade afirmava que só existia o que os nossos 5 sentidos, audição, visão, tato e paladar, pudesse perceber. O resto era negado. Mas nesse mesmo período, nesse mesmo momento, tá, em que esta sociedade, esse grupo de revoltados filósofos, cientistas, tentando acabar com todo o arcabouço do sentido espiritual, religioso, estava lutando, começa-se também, né, as maiores e mais profundas pesquisas científicas dos fenômenos do eletromagnetismo, tá? Da ciência do eletromagnetismo. Enquanto os materialistas tentam dizer que só existe o que é tangível e que todas as experiências espirituais são mentirosas, a própria ciência, eles têm que engolir goela abaixo isso. A própria ciência vem mostrar para eles que só os nossos 5 sentidos não são capazes de representar a realidade objetiva da vida. Então, nós tínhamos, no início do século XIX, essa guerra entre a ciência e o magnetismo. O que era a ciência? Tá? A filosofia, estavam tentando negar essas possibilidades. Tá ficando claro, gente? Se não tiver, vocês podem me interromper, tá? Porque eu fiquei muito entusiasmada e tal. Existem muito mais coisas, diziam os magnetistas, do que aquilo que podemos perceber com os nossos 5 sentidos. E a gente vê que isso realmente é verdade. Olha só. O que são as ondas de rádio? AM e FM. Elas estão aqui. O Pedro está filmando. Existem
ondas, nós não estamos vendo, tá? Que estão captando essas imagens, captando esses sons. Ondas de televisão, Wi-Fi, que quer dizer wireless fidelity, ou seja, fidelidade sem fio, não é? Hoje nós podemos falar com pessoas a milhões de quilômetros de distâncias. Os sons, nós temos o infrassom e o ultrassom. O ser humano, nós somos capazes de ver até 20.000 hertz de som. Abaixo disso ou acima disso, nós não escutamos. Os cachorros escutam até 45.000 hertz. Então, nós enxergamos do vermelho ao violeta, mas não somos capazes de enxergar o infravioleta e nem o ultravioleta. O infravermelho, viu, gente? Desculpa, eu errei. É infravermelho. E o ultravioleta. Isso não quer dizer que isso não exista. Hoje nós temos o raio-x, as tomografias computadorizadas, né? As imagens de satélite. Então, tudo isso os magnetistas foram os precursores desta ciência que hoje nós vivemos maravilhosamente. Ok? Então, logo, existe muito mais coisa ao nosso derredor, as quais os nossos sentidos não são capazes de captar. Sejam sonoras, visuais, olfativas, táteis ou mesmo espirituais. Embora não sejamos capazes de percebê-las, hoje sabemos com propriedade que elas existem. E eu estou falando todo esse preâmbulo científico, histórico, para a gente trabalhar sintonia e vibração. Para mostrar para vocês que o Espiritismo, quando ele fala para nós que ele é, além de religião, filosofia e ciência, é porque ele pega todo esse arcabouço da ciência, da filosofia e da fé humana, para mostrar as possibilidades de sermos cada vez melhores, como disse a leitura que a nossa companheira fez. Então, o que é sintonia e vibração? Sintonia são propriedades da comunicação entre os seres. Quando indivíduos se ajustam à mesma frequência vibratória, sintonizam-se, tá? Então, eles estão sintonizados. Se você tem aqui, por exemplo, nós que somos mais antigos, mais velhos, não, mais antigos. Nós que somos mais antigos, nós tínhamos já o Wi-Fi, há muito tempo, e a nossa mãe também. Porque quando a gente estava num ambiente e chegava uma visita, mamãe só olhava e a gente partia. A mensagem era para o Wi-Fi, Wi-Fi telepático, tá? Então, quando os seres se sintonizam, eles vibram na mesma faixa. Sintonia é lei universal. É algo a que estamos sujeitos o tempo todo, dormindo, acordado, trabalhando, descansando, dentro ou fora do grupo mediúnico. Tá? É algo que naturalmente buscamos o tempo todo. É a atração entre os semelhantes e no universo tudo é regido por ela, pela sintonia. Então, quando você ouve uma música, você sente um cheiro de uma flor, você está andando na rua, ai que cheiro gostoso, que delícia. Eu adoro ir pela rodovia para, quando eu trabalhava, que agora eu sou vagabunda, quando eu ia para o trabalho, porque eu passava, eu não sei onde que era, mas eu passava ali na rodovia, entrando aqui naquela avenida
presidente Kennedy, tinha um cheiro de café torrado, deve ter uma torrefação de café por ali. Era delicioso sentir aquele cheiro de café. Passar na rua paralela à minha, onde uma senhora tinha uma dama da noite caminhando no final da tarde, é delicioso, porque você sente o perfume destas flores. Quando você chega à beira-mar, tem coisa mais deliciosa do que aquela vibração do mar, trazendo aquela energia de paz, de harmonia para a gente. Então, sintonia é o que nós buscamos o tempo todo. Então, na natureza, a sintonia se dá por instinto e automática e não tem qualquer interferência de emoções, sentimentos ou pensamentos. Inclusive, os cientistas dizem que a abelha não foi criada para voar, mas ela tem uma sintonia vibratória, uma responsabilidade tão grande com o mundo que ela voa e poliniza, e é graças a ela que nós temos vida. Olha que coisa maravilhosa. O ser humano, no entanto, no ser humano a sintonia é diferenciada por ser determinada pelas vibrações que ele próprio cria ao seu redor, por meio dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, não tem nada mais gostoso do que você estar num ambiente harmonizado, né? Quando você chega num consultório médico, num hospital, que as pessoas estão conversando o tempo todo, conversando alto, fazendo balbúrdio, ali não é lugar para isso. Você se sente mais doente, mais angustiado. Então, no ser humano, isso é diferente. Quando eu penso, eu emito uma onda mental, psíquico-emocional. Olha a diferença. Quem sintoniza com essa onda mental, sente e pensa igual. Tá? Então, reforçando essa vibração, soma, lei de ação e reação, criando uma faixa energética de vibração sintonizada. Vocês já viram revolta, briga, né? Quando uma pessoa está gritando, brigando, às vezes a gente não consegue fazer com que ela baixe essa sintonia. Por quê? Porque essa sintonização dela não é só com os encarnados, não. Ela buscou de lá de fora várias outras vibrações. Vira uma teia, sabe? Uma rede que prende aquela pessoa. Sempre que age, fala, pensa, deseja, lembra da leitura? Tem ideias, toma decisões, tem impulsos. O ser humano está automaticamente estabelecendo a sua própria frequência vibratória e ao mesmo tempo emitindo suas energias nessa frequência para fora de si. Para dentro de si, quando ele recebe de lá, porque vibra e vem, e para fora de si. Tem coisa pior que você chegar para uma pessoa e falar: oi, tudo bem? Ah, nem. Tudo bem como? Ai, que dia horrível. Ai, que não sei o que. Você já murcha, né? O contrário é absolutamente encantador. E depois de exteriorizar essa vibração, já não é só sua, mas de todo o universo, para que encontre eco em vibrações semelhantes pela lei da sintonia. Então você emite, acabou. Você jogou a isca. Você é pego por ela. O ser humano pode, portanto, escolher o que pensar, sentir, dizer e desejar. Mas, uma vez escolhido, já não poderá escolher como vibrar ou as energias que irá emanar, pois isso já terá sido determinado pelos seus próprios pensamentos e sentimentos e estará totalmente fora de seu controle. Como é que é isso? Se você é uma pessoa que está
harmonizada, sempre vibrando no bem, acabou. Você é um alfa. Ninguém nem nada te tira dessa sintonia, porque você, pela vontade, pelo desejo, pelo amor, você cria essa couraça ao redor de si. Mas o inverso também é verdadeiro. Não é? Então, se você é uma pessoa que usa qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, as pessoas falam para você que você precisa parar com isso. Ah, quando eu quiser, eu paro. Quando eu quiser, você já não consegue querer mais. Você não dá conta. Você vai precisar de ajuda. Não é impossível, mas é muito complicado. Eu não sei se vocês estão entendendo o ponto que eu estou querendo colocar. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é mais complicado, tá? O segredo está então em saber pensar e sentir, em ter o controle sobre os próprios pensamentos e sentimentos, produzir assim a vibração que se quer externar e, consequentemente, aquela com que se quer sintonizar. Como é que chama isso? Eu coloquei lá no final da minha fala. Como é que se chama isso? Que segredo é esse? Vocês pensam, no final tá. É a sintonia. Tá, mas tem duas palavrinhas espetaculares. É por essa razão que mudança de sintonia não se faz de fora para dentro. Pois é impossível mudar externamente o padrão vibratório, uma vez que a origem da vibração é interna. A mudança tem que ser íntima dentro de nós, na origem dos nossos pensamentos e sentimentos. Põe meu nome lá no seu centro espírita para mim. Ora para mim. Será que você podia me ajudar com fazendo uma novena, uma oração, me ajudando? Eu estou tão mal. Tem como? A gente pode até tentar. A gente pode até limpar um pouco. Mas são sepulcros limpos por fora, né? Caiado, cheio de limpinho, cheio de cal por fora, mas extremamente doentes por dentro. E isso não pode ser feito por terceiros, não importa quem seja, pois pensamentos e sentimentos somos nós mesmos que escolhemos. Jesus deixou isso muito claro para nós. Vá e não peques mais. A tua fé te curou. Ele nunca falou, eu fiz. Ele sabia que não dependia dele. Na aula passada de estudo de passe, nós lembramos da mulher hemorroísa, né? Jesus estava passando e ele vibrava amor. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ela pega num pedaço do vestido de Jesus e ele disse, energia saiu de mim. Quem me tocou? E ela imediatamente foi curada. Porque ela quis, ela desejou, ela rogou. Se plantamos sementes de limão, não podemos colher tomates. Então, o que você tem oferecido para você mesmo e para o universo? Porque nós temos uma responsabilidade aí. Tá? Nós não estamos sozinhos. Se escolhemos pensamentos e sentimentos negativos, não podemos esperar ter uma vibração positiva. E nem perto de nós, espíritos de luz, espíritos bons, espíritos que possam nos ajudar, que nos soergam. E se não temos vibração positiva pela lei da sintonia, não podemos esperar sintonia com outras vibrações positivas. Tá? Então, se a nossa sintonia não anda boa, se estamos nos sentindo cercados de energias densas, se o ambiente à nossa volta anda carregado,
em vez de procurar fora de nós o que está causando todo esse desconforto, devemos buscar no próprio íntimo, bem lá no fundo, o que em nós está atraindo essas coisas, o que dentro de nós está vibrando na mesma frequência dessas energias que insiste em nos perseguir. Então, vocês já viram que de vez em quando você fala assim, nossa, estou me detestando, eu não sou assim, eu não quero continuar desse jeito. É excelente quando você toma essa atitude, porque você fala para você mesmo, chega, eu quero ser melhor. Passes e práticas energéticas são muito bons, mas mudam apenas e temporariamente o nosso exterior. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós vamos buscar a sintonia com a palestra, depois o passe, a água fluidificada, mas isso não basta. Se o que vem de dentro de nós não for mudado, não haverá prática energética suficientemente boa que consiga nos ajudar a manter o nosso padrão vibratório elevado. Você diz assim, mas eu saio de lá, vou naquele centro, mas não adiantou nada. Nossa, parece que eu vim pior. O que você buscou? Como é que estavam seus pensamentos nesses lugares onde você frequentou aqui? A palestra, o passe, a água fluidificada. E aqui é uma forma. Exatamente. E se sintonia é algo a que estamos sujeitos o tempo todo, é importante que aprendamos a buscar melhores pensamentos e sentimentos continuamente. Então, gente, lembra quando o Chico falou para a irmã dele pôr água na boca? A irmã dele pôs água na boca. E aí, teve eu não me lembro mais quem foi que foi visitar a casa do Chico, ele já tinha desencarnado. E aí tinha uma faixa lá. Se você não tem nada a acrescentar, não entre. Foi a irmã dele que pôs, porque pulsou água na boca, não adiantava. As amigas iam contar fofoca para ela e ela não conseguia perder essa sintonia. Então, evitando julgar, criticar, condenar, reclamar, agredir, ofender e ofender-se em qualquer situação, para evitarmos a sintonia com energias mais densas, geradas por pensamentos e sentimentos desequilibrados que estão por aí em todos os lugares. Que sintonia de rádio você costuma fazer? Que sintonia de televisão você costuma fazer? Que tipo de filmes você gosta de buscar assistir? Que leituras você gosta de fazer? Que conversas com os outros você gosta de dialogar? Então, vamos pensar sobre isso. Se estamos harmonizados e serenos por dentro, isso se reflete automaticamente por fora e cria ao nosso redor um campo energético que nos isola das energias mais densas, mesmo quando estamos completamente cercados por elas. Jesus esteve o tempo todo, Chico, o tempo todo. O próprio Kardec, durante o processo de codificação, e tantos outros que não são nem brasileiros, que não são nem espíritas, e que mostram as suas reformas, as suas lutas espirituais. A energia não é boa nem ruim. Então, a energia não é boa nem ruim. Como tudo que Deus criou é neutra e só se polariza pela ação dos nossos pensamentos e sentimentos, refletindo apenas aquilo que somos por dentro. Então, as energias somos nós que transformamos elas. Já viram aquela pesquisa científica sobre os flocos de água que mostra quando você fala perto da água, as vibrações que você emite, como a planta, né? Então, tudo isso. Eu vou colocar aqui uma coisa para vocês que é muito interessante. Eu tenho uma filha que ela é médium de Umbanda e ela trabalha com várias entidades. E lá na Umbanda
tem um momento em que as pessoas trabalham com os Exus. Os Exus são energias. Eles não são bons nem ruins. São energias vibratórias como nós. São orixás como energias. No dia que ela trabalha com essas energias, e essas energias eles são captadores, eles são como, quando a gente lê nos livros do André Luiz, aqueles animais que vão à frente das caravanas de André Luiz, comendo os miasmas negativos, né? Que estão quando eles vão buscar os seres no umbral. Tem pessoas também, tem espíritos, pessoas não, espíritos, que também fazem isso, que penetram nesses lugares para trazer aqueles que querem ser socorridos. São os soldados, a gente chama de soldados do céu, porque eles são capazes de entrar nessa vibração, não que os espíritos superiores não são, mas é aquela tarefa, quando o espírito precisa de fazer um trabalho, por exemplo, um CEO, um grande diretor de uma empresa, ele não vai tirar xerox, né? Ele pede para um oficial dele lá, um empregado, para fazer as fotocópias. Graças a Deus, dá um emprego para o rapaz, ou para a moça, né? Então, a mesma coisa, no plano espiritual, eles têm outras tarefas. Então, esses agentes espirituais fazem isso. Então, quando a minha filha faz esse trabalho com essas entidades e ela chega lá em casa para buscar o filhinho dela à noite, os cachorros lá de casa não chegam perto dela, correm dela. Por quê? Porque ela trabalhou com uma energia densa e os animais têm uma capacidade de percepção dessas energias. E eles têm todo um ritual que eles chegam em casa, tomam banho de ervas, olha só as energias das plantas. Tomam banho de erva antes de dormir para poder se reharmonizar. Essa é a fé deles, não é? Nós não temos essa fé. Eles têm essa fé, trabalham nessa sintonia para nos ajudar. Porque às vezes a gente pensa, esse povo não vale nada. Eles estão trabalhando como os lixeiros passando na nossa rua coletando lixo. Então, esses médiuns trabalham com essas vibrações, tirando essas energias. Então, todas as religiões são importantes e são boas quando trabalham para o bem. Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós temos lá o conceito de matéria. Então, vamos pensar que aquele conceito que foi trabalhado por Kardec em 1850 é o conceito da época. Hoje nós temos mais condições de compreender, mas ainda assim os espíritos introduziram e explicaram sobre o fluido universal. Tá? O Kardec não tinha alcance ainda naquela época para compreender essas coisas dos fluidos. Mas ele colocou, os espíritos colocaram para o Kardec de uma forma mais simples e organizada sobre o fluido cósmico universal. Como Kardec já tinha 35 anos, eu aprendi na aula de sábado, 35 anos de estudo de magnetismo, ele sintonizou e compreendeu. E daí ele fez toda aquela codificação, organizando o que os espíritos foram explicando para ele. Então, não adianta a gente só querer, a gente precisa estar preparado. Então, a compreensão desse mecanismo nos traz o verdadeiro entendimento da responsabilidade da nossa própria participação no fenômeno que denominamos obsessão, que é simplesmente sintonia espiritual. Fizeram um feitiço para mim. Fez o quê? Um feitiço para mim. Que inocente que é você, né? Só conseguiram fazer o mal para você porque você abriu a porta, companheiro. Se abriu a sintonia espiritual. Se a sua vizinha te xinga e você olha para ela, coitada, não está passando bem. O que acontece? Qual que é o ditado popular? Quando um quer, dois não brigam.
Então, você não tira espinho do jardim do outro. Agora, quando ela implica com você e você entra na sintonia dela, o que acontece? Uma sintonia espiritual densa, que pode levar à morte, porque briga de vizinho leva à morte, tá? Então, olha só, a doutrina espírita, se alicerçando com as ciências, demonstra que o ser humano precisa se espiritualizar para viver. A gente não vive só de materialismo, nós precisamos nos espiritualizar para viver. E como é que a gente faz isso? Buscando conhecimento. Não adianta você ir na igreja evangélica e não participar dos estudos da Bíblia que eles oferecem para você. Não adianta você frequentar a igreja católica e não ser um catequista. Não adianta você vir ao centro espírita se você não busca o conhecimento da doutrina reveladora, que para nós é reveladora, que para nós é consoladora. Se você quer, some-se a isso. Atualmente, o materialismo excessivo e infeliz, como se os bens da terra fossem tudo que devêssemos buscar. Leva principalmente a juventude à drogadição, à depressão, à loucura dos gozos imediatos, à ideação suicida, enfim, a uma cegueira espiritual. Todos nós somos educadores, todos nós somos mediadores no processo de aprendizado daqueles que estão ao nosso redor. Então, eu tenho responsabilidade. A quem mais é dado, mais será cobrado. Precisamos nos atentar para os novos momentos científicos. Olha só, a ciência está descobrindo que a citocina é um hormônio do amor. O otimismo, a prática do bem, combate a depressão, oração e fé restabelece o sistema imunológico. Quem está dizendo isso não sou eu, não é os espíritas, é a neurociência, vontade. Quantas e quantas pessoas estão aí na internet treinando as pessoas para serem positivas, para buscarem o seu próprio progresso. Então, o segredo lembra das duas palavrinhas que eu falei? Vigiar e orar. É isso, sintonia e vibração é isso, gente. É vigiar e orar. Portanto, eu quero agradecer a todos vocês pelo quanto que eu aprendi